de volta e a gente vai continuar aqui com a nossa conversa. A Érica vai contar mais um pouco sobre a experiência dela. A Renilde vai continuar aqui dando aquele apoio, daquela experiência profissional para a gente poder vivenciando, vendo, porque a gente vê alguém falar, a gente olha, eu já tive isso, eu já passei por isso, eu estou precisando. Aí vai entrar essa experiência, que já entrou, na verdade, já deu ali, e ela vai continuar aqui nos ajudando, nos auxiliando, nos orientando, o que a gente precisa, o que é necessário para que a gente possa fazer. Então, a Érica, ela falou no primeiro bloco que já houve a perca, né? Perdeu seu pai. Não, seu pai abandonou. Isso, eu não fui criada com ele, né? Não tive contato com ele. Aí você casou, viveu a sua vida normal, foi levando, engravidou, veio a felicidade, vou ter um filho. Só que aquela felicidade acabou culminando também numa grande preocupação. Uma grande preocupação. Se eu perder a minha filha. Exatamente. Era como se ela fosse tudo que eu precisava. Tudo que eu perdi, eu pensei que ela iria me suprir, tudo aquilo. O que eu não sabia era que eu precisava tratar aquela ferida de antigamente, né? Mas eu não entendia. Então, Kênia, nesse processo, eu sofri muito. Sofri muito, primeiro, por não entender. Eu nunca tinha vivenciado isso. Ninguém próximo de mim já tinha passado por isso. A minha família não tinha conhecimento, meu esposo não tinha. Então, além de eu ter sofrido muito, todo mundo que estava ao meu redor sofria. Porque eu tinha crises, eu tinha falta de ar, eu sentia dor no coração, eu sentia dor no corpo, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de fazer as coisas na minha casa, eu não tinha vontade de fazer uma comida, eu não tinha vontade para nada. E eu não entendia, o meu esposo não entendia, e quem estava ao meu redor também não entendia. Ninguém entende, Ninguém na verdade. entende. Quando a pessoa está nesse processo. Por isso que a gente tem que ficar muito alerta. Eu acho que a gente tem que ficar sempre muito alerta com todas as pessoas ao nosso redor, com quem a gente conhece. Ficar ali, se você vê alguma coisinha, é verdade isso que eu estou falando? Ou pode me corrigir, é verdade, é verdade. Com certeza. Os sintomas que ela está falando são sintomas físicos, né? Do emocional já veio para o físico, de tão forte que era essa questão emocional, que precisava ser trabalhada. As pessoas que não entendem, às vezes podem achar, é físico, vamos levar ela no médico, ela vai tomar um remédio para dor e isso vai passar. Né? Mas a questão emocional, é por isso que a gente tem o psicólogo e a gente tem também o profissional da medicina, que é o psiquiatra. E aí ele vai avaliar essas questões emocionais. Por quê? Tudo que ela vivenciou desencadeou essas dores. E a depressão pós-parto, aí a pessoa que está em casa pode se perguntar assim, mas aí qual é a diferença de uma tristeza para uma depressão pós-parto? É normal as mulheres, quando engravidam, elas terem essa tristeza por conta de muitas mudanças que acontecem, né? Uma criança que está lá, eu preciso dispor, eu não durmo, eu não consigo fazer muitas vezes as coisas que eu queria fazer, é uma mudança corporal, então isso gera uma tristeza. A depressão, ela já quando a pessoa ela já não consegue fazer nada do que ela planejava. A tristeza dela é tão forte, que ela não consegue, muitas vezes, levantar para cuidar do filho dela. E não é a questão, a pessoa deixou de amar o filho. Não é. A pessoa ela está com um problema e ela precisa de tratamento. Então, a depressão, ela não é o que muita gente fala, frescura, não é como a Érica está falando aqui, né? São questões mesmo emocionais, de dor, como você estava falando, assim, eu sentia com o meu coração sangrando, né? Então, é essa dor que muita gente sente, é por isso que a gente precisa buscar um profissional, né? E o interessante, Renilde, é que essas dores que a pessoa passa, esse sentimento que ela passa, e que ninguém percebe, ela se fecha e às vezes aí onde começa, eu acho que talvez piora mais ainda, que os familiares, as pessoas por perto, ao invés de ajudar,
acaba piorando, porque fala, você tá com frescura. Você, às vezes, até diz que a pessoa tá com preguiça, você é uma preguiçosa, porque a pessoa não tem mais ânimo para nada. Fulano é preguiçosa. Então, a gente tem que analisar, ver como está, porque às vezes você pode salvar uma vida. Sim, claro. Pode salvar uma vida, ajudar alguém, mudar a vida de alguém, e a gente às vezes acaba pensando que é tudo natural, que é tudo tão comum, que essa pessoa aí está com preguiça, isso é frescura dela. O quanto é importante a palavra para outra pessoa, né? Muitas vezes a gente convive com alguém que a gente não sabe. Por exemplo, eu estava falando para ela antes de gravar que quantas pessoas sabiam disso que ela passou e às vezes, gente, pessoas próximas não sabem. Então, quanto é importante a gente tratar as pessoas bem, né? Às vezes você está sofrendo, o seu coração está sangrando e as pessoas vêm e ainda falam algo que te prejudica mais ainda. Então, vamos levar uma saúde mental boa para o que é um bom dia. Muitas vezes um bom dia muda a nossa vida, né? Verdade. Um sorriso, como você tá? Me fala um pouco mais da sua vida, em vez de simplesmente ficar falando coisas ruins, coisas pejorativas, né? Às vezes até inconsciente a pessoa machuca a outra, né? Porque eu me lembro que, como você falou, na gravidez a gente fica muito sensível e verdadeiramente eu acredito que mais sensível ainda, porque às vezes alguém me falava algo, ou comentava algo sobre a minha roupa ou sobre alguma coisa que eu estivesse usando e aquilo me magoava profundamente e nem eu mesma entendia por que me magoava tanto. Né? E assim, eu me prendia, eu só chorava, eu não conseguia conversar com ninguém, eu não conseguia desabafar, nem mesmo com meu esposo, que era quem estava ali comigo todo o tempo, né? Eu não conseguia falar com ele. Eu tinha medo do que eu sentia e tinha medo de falar para alguém e o que alguém fosse pensar do que eu estava sentindo. Eu não entendia. Então, eu ficava guardando tudo isso para mim. Eu não tinha coragem de falar com ninguém. Olha quantos preconceitos e quantas coisas que a gente que está sofrendo, a gente deveria buscar uma ajuda. Por exemplo, se não fosse algo emocional, mas se fosse, por exemplo, eu estou com um problema de uma palpitação no coração, você não vai buscar o cardiologista? Por que é tão difícil eu ir procurar um psicólogo? Né? Porque quantos preconceitos eu estou por trás disso? É o que você está falando, é pensar no que eu não tenho coragem de falar e ainda ter que pensar no que o outro vai falar para mim, porque assim como o outro pode me abraçar, ele também pode me ferir mais ainda. Então, olha o quanto é importante a gente falar de saúde mental. Então, se alguém chegar com você, falar alguma coisa, acolha aquela pessoa, diga que você está com ela, né? Isso vai mudar a vida dela. O interessante é que tem pessoas como os hipocondríacos, né? Aí pensa que, eu estou sentindo uma dorzinha, já é um câncer, só pensam em doenças físicas, eu tô essa doença tal, é isso e aquilo, corre para o médico, mas nunca pensa, como está a minha saúde mental? Isso, exatamente. E como foi então, Érica, para você chegar ao diagnóstico, para chegar a procurar ajuda profissional? Então, Kênia, depois que a minha filha nasceu, eu tinha muitas crises, assim, crises que não tem nem como explicar, mas eu sentia muita agonia na minha cabeça, era algo assim perturbador. Não era uma dor normal de cabeça, era algo que perturbava a minha mente. E teve um certo dia que eu me encontrava sozinha em casa com ela e ela estava dormindo, graças a Deus. E eu tive essa crise. Vinha algo muito forte, assim, com sintomas, né, de dor e essa perturbação na mente, que eu sentia tanta dor que eu peguei a minha cabeça e comecei a bater contra a parede. Porque eu estava sentindo uma perturbação tão grande que eu pensei, não, se eu sentir dor, vai cobrir a outra, o que eu estava sentindo. E aí, nesse momento, eu liguei para o meu esposo, que estava trabalhando, naquele momento da angústia, chorando, desesperada. E aí, então, que ele foi observar, que ele foi perceber que eu não estava bem. Aí, nesse momento, ele ligou para a mãe dele e pediu que ela fosse lá me visitar e levasse irmãs da igreja para orar comigo, né? E aí, assim, elas fizeram. E aí, depois desse dia, as irmãs me aconselharam que eu procurasse um médico, que eu fosse procurar ajuda. E eu não queria, porque eu tinha preconceito. Eu pensava que se eu fosse procurar uma ajuda de um psicólogo,
as pessoas iam achar que eu estava doida, que eu estava enlouquecendo. E eu não queria de forma nenhuma transmitir isso. Eu queria segurar sozinha. Aquela barra eu queria segurar, passar por ela sozinha. Como que... E olha só que interessante também, você falou que as irmãs da igreja te orientaram a procurar um profissional. E isso aí antigamente, ou até hoje em algumas igrejas, às vezes a pessoa quando vê assim, fala, ai, demônio. Então, leva muito para esse lado e acaba esquecendo de que precisa ter um cuidado específico para aquilo dali. Então, quero parabenizar para essas mulheres que elas levaram a ajuda necessária para aquele momento que você precisava com a oração e também te orientou a procurar um profissional. Parabéns para essas mulheres, viu? Eu ia ressaltar uma coisa assim, a gente estuda a ciência e a gente não é contra a questão religiosa, ao contrário, se lhe faz bem, vá, faça. Eu me sinto bem. A saúde mental me deixa melhor quando eu estou num lugar que eu me sinto bem. Quando você falou, eu falei para as irmãs, você se sentiu confortável em contar para elas. Então, quanto é importante a gente falar sobre o nosso problema com quem a gente se sente confortável. E que bom que elas direcionaram a profissionais. Então, muitas vezes, é preciso profissional. Não que você vá deixar de ter ir na igreja ou fazer um acompanhamento. Ou de acreditar. Isso. Não omite uma coisa, não descarta a outra. De forma alguma. Eu queria compartilhar também, assim, para testemunho de fé, né? Que eu sei que muita gente que assiste a gente também é cristão. Inclusive, dias antes de eu ter essa crise e do meu esposo passar para minha sogra, que até o momento ninguém sabia do que eu estava passando, né? Eu sofria sozinha, calada. O Senhor usou uma irmã na igreja e falou para minha sogra que o inimigo estava tentando sobre a vida de uma pessoa da família dela, que estava tentando tirar a vida dessa pessoa através da depressão. E ela não sabia que eu estava passando por isso. Ela só veio saber dias depois, quando eu tive essa crise. E o meu esposo chamou ela para que me ajudasse. Aí você procurou um profissional. Aí sim, aí ele me levou, eu procurei um profissional, né? Fui com um psicólogo, fui na primeira sessão, aí ele me aconselhou que eu fosse com um psiquiatra para poder tomar remédio, porque... Aí veio logo aquele medo, meu Deus, psiquiatra, será que eu tô ficando louca? Aí eu pensei que tava louca mesmo, eu falei, não, o negócio louca, dá sério. É o que a maioria das pessoas pensa. Eu pensei, o negócio dá sério. Eu não tô louca, eu não preciso ir. Sim, aí, pelo menos nessa parte, o médico que me atendeu, ele foi bem sábio, porque ele me explicou. Ele falou, olha, Érica, não é a questão que você esteja louca. Ele foi bem legal em relação a isso. Ele falou que o profissional, o psiquiatra, ele ia me passar um medicamento que ia melhorar os meus sintomas, o que eu estava sentindo, que já era algo que estava avançado e que eu necessitava de um remédio para que me ajudasse com os sintomas físicos que eu sentia, né? Então, eu fui e procurei o psiquiatra e passei por um tratamento durante 1 ano tomando medicação. Ok, daqui a pouquinho a gente volta, nós vamos agora para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e a Érica vai continuar contando aqui essa experiência de vida para a gente aí de casa. Então, fique ligadinho que a gente volta já.